Oi, turminha, tudo bem? Espero que vocês estejam super bem. Então, hoje vamos para a nossa aula de número 8 de língua portuguesa. Me acompanhe. Aula 8, 26/10 de 2020. Os materiais que nós iremos utilizar. Como sempre, a nossa apostila nas páginas 49 até a questão 12 da página 54. E o caderno de atividades, páginas 24 e 25. Lápis e borracha em mãos. Tudo certinho? Então, o tema da nossa aula de hoje, verbos no imperativo. O que será? O que serão verbos no imperativo? Vocês lembram? Aumentativo, diminutivo. Quais palavras será que colocamos que podem estar no aumentativo e podem estar no diminutivo? Vamos aprender um pouquinho? Então, abram a apostila lá na página 49 e vamos seguir. Verbo no imperativo afirmativo e negativo. Então, antes de mais nada, eu vou explicar que o modo imperativo já está expressando algo. Imperativo, ele indica uma ordem, ele expressa uma ordem, ele expressa um desejo, um aviso, uma súplica. Imperativo vem do verbo imperar. Então, o imperativo, ele pode ser tanto afirmativo quanto negativo. Um exemplo de um verbo no afirmativo, olhem lá embaixo. Faça isso. Compre aquilo. Estude mais. Brinque mais. É um verbo afirmativo. O verbo no imperativo negativo é quando eu uso a palavra não. Não faça isso. Não quero que você vá brincar lá fora. Não tome isso. Quando existe a palavra não, nós estamos dizendo que o verbo está no imperativo negativo. É a ordem expressa negativamente. Pode ser uma ordem expressa afirmativamente. Conseguiram entender? Vamos realizar as atividades que vocês vão compreender bem mais. Então, agora eu vou explicar, você pausa o vídeo, responde as questões e aí depois você volta para conferir, certo? Mas antes eu vou explicar. Releia este trecho. Este é um trecho de um texto da aula passada, da regra de jogo, né, da aula passada. O jogador deve quicar, arremessar ou passar a bola a cada 2 toques dados na cadeira. Lembram? Que jogo era esse? O que exprime a forma verbal destacada? Então, a forma verbal deve, ela está exprimindo o que? Ela está expressando o quê? Uma instrução, um sentimento ou a ação de um personagem ou alguém? Marca o X aí. Marcaram? Vamos ver se você acertou? Instrução. O jogador deve. Então, é uma instrução, é uma forma verbal instruindo o jogador como ele deve fazer. Em que modo verbal está conjugada? Qual é o modo verbal desse verbo? Ah, escreveu aí, né? Modo imperativo. Então, modo verbal é o modo imperativo. Está imperando. O jogador deve. Entenderam? Encontre no caça-palavras as formas verbais no imperativo. Depois complete as frases. Então, você precisa procurar as formas verbais aqui no imperativo para depois você completar as frases. Vejam aí se vocês acertaram. Não façam falta durante o jogo. Acertaram? Pratiquem mais esportes. Olha aí, 2 verbos no imperativo. Não coloque a mão na bola. Faça o gol. Ó, está expressando uma ordem, né? Faça o gol.
Coloque a mão na bola. Pratiquem mais esportes. Não pise na linha. Passe a bola. Durma cedo. Respeite o adversário. Acertaram? Então, essas são as formas verbais que estão no imperativo, que tem a função de expressar uma ordem, um desejo, um aviso ou uma súplica. Ok? Aí, vocês, lá no material de apoio de vocês, tem um material do jogo da velha. Vocês vão destacar esse jogo da velha lá no material de apoio. Aí você vai convidar um colega, como você não pode convidar o coleguinha neste momento, você vai jogar com a sua família, seu papai, sua mamãe, seu irmão, sua irmã, alguém próximo que está aí próximo a você. E aí vocês vão escrever juntos as regras do jogo. Você sabe quais são as regras do jogo da velha? Não sabe? Eu vou colocar aqui e aí depois você pode fazer a sua regra da maneira como com as suas palavras. Mas eu vou colocar aqui as regras do jogo da velha. Qual é o objetivo? Cada jogador deve posicionar seus 3 marcadores em linha reta, vertical, horizontal ou diagonal. Tanto faz. Aí o jogador escolhe. O modo de jogar. Você tem que colocar o tabuleiro ao alcance dos jogadores. Vocês escolhem o marcador, aí decidem quem vai jogar primeiro. Aí alternam as jogadas. Colocam os marcadores apenas nas casas vazias. Aí vocês têm que decidir quantas partidas o jogador deve vencer para ser considerado ganhador. De repente vocês podem combinar aí, vamos jogar 10 partidas. E entre essas 10 partidas, aí você vai anotando o quanto cada jogador, a rodada que o jogador ganhou. Quem vencer mais, considera-se ganhador. É bem fácil. Você sabe brincar do jogo da velha. Bom divertimento aí com a sua família. Depois me conte lá no fórum, viu? Como foi. Formação de palavras diminutivo e aumentativo. Então, agora nós vamos falar do aumentativo e do diminutivo. Então, palavras no diminutivo. Palavra normal. Linda. Linda, o diminutivo da palavra linda. Lindinha. E o aumentativo, lindona. Conseguiram entender? A palavra sorvete, palavra normal. Diminutivo, sorvetinho. Aumentativo, sorvetão. Geralmente nós usamos a palavra ão para o aumentativo. E palavras no diminutivo, inho, inha. Geralmente, tá? Então vamos lá, responda as questões antes de ler o texto. Então tem um texto que nós vamos ler daqui a pouquinho, e aí eu quero que nós vamos responder antes essas questões. Qual é, em média, a altura dos jogadores profissionais de basquete? Lembram do texto da aula passada? Eu vou dar um tempinho, voltem lá no texto e respondam essas perguntas, depois voltem para ver se vocês acertaram. A média. Eles são altos, muitos medem mais de 2 metros. Em que parte do mundo estão os principais times de basquete? Na América do Norte. É verdade que a bola não pode bater na tabela? É verdade? Não. Quando uma cesta vale 2 pontos? Quando a bola é arremessada de perto. O que é drible? Não no futebol, no basquete. Quando um jogador passa pelo outro sem perder a bola. Vale para o futebol também, mas nesse caso estamos falando do basquete. Quando o jogador tem de driblar? Quando o adversário o impede de passar ou arremessar a bola. Você vai responder essas questões, espero que você tenha respondido essas questões, olhando o texto da aula passada sobre o jogo lá de basquete, que está lá na página, deixa eu já olho para você, que está lá na página 47, basquete em cadeira de rodas, ok? Agora vamos ler o texto. Este jogo, de ritmo acelerado, é disputado entre 2 times de 5 jogadores. O objetivo é fazer a bola passar por um aro ou cesta na ponta da quadra. Olhem aí.
A quadra de basquete. Uma quadra de basquete tem 28 metros de comprimento e 15 metros de largura. Os jogadores arremessam a bola contra a tabela para que entre na cesta. Uma cesta marcada no meio da quadra vale 3 pontos. Quando a bola é arremessada de perto, vale 2 pontos. Pô a toque. Esse jogo é uma versão do basquete. Ele era disputado muito tempo atrás pelos maias que viviam no México. Olhem que interessante! Os jogadores eles faziam a bola passar por um aro de pedra para marcar pontos. Legal, né? Como se joga? No basquete, os jogadores fazem dribles, batem a bola no chão enquanto correm, passes e arremessam em direção à cesta. Enquanto isso, os jogadores do outro time tentam bloquear os passes e arremessos usando as mãos. Não é permitido chutar a bola com uma das mãos enquanto se movimenta pela quadra. Jogadores profissionais. Ser alto ajuda na hora de jogar basquete, porque fica mais fácil alcançar a cesta. Muitos jogadores profissionais têm mais de 2 metros de altura. Jogadores de todas as partes do mundo vão para a América do Norte, onde estão os principais times de basquete. Agora você vai confirmar as respostas que você deu na atividade anterior. Será que as tuas respostas aqui da atividade número 4 estão de acordo com o texto que você acabou de ler agora? Muita coisa a ver. Muito bem se você acertou, viu? Parabéns. Leia o trecho a seguir. Garrafão é a área em que os jogadores atacantes só podem permanecer durante 3 segundos. Garrafão? Garrafão é uma garrafa grande? Nesse contexto aqui. Explique aí sua resposta para mim. Não, o garrafão não é uma palavra grande. Garrafão é o nome que se dá ao lugar da quadra em que se fazem jogadas para acertar a cesta, no contexto que está aqui. Então, ele é o nome do lugar, ele é a área em que os jogadores podem permanecer durante 3 segundos. Vamos lá. O grau representa variações de tamanhos, maior ou menor que o normal, indicados pelo substantivo. Então, tem o substantivo e substantivo existe um grau para representar essas variações, que é o diminutivo e o aumentativo. Então, nós temos aqui normal, garrafa, diminutivo, garrafinha, aumentativo, garrafão. O garrafão, aqui nesse trecho, ele não é uma palavra grande. Então, ele é o nome do lugar da quadra, ok? Transforme as palavras abaixo em diminutivos. Bolas, bolinhas. Cesta, cestinha. Quadra, quadrinha. Pontos, pontinhos. Cadeira, cadeirinha. Tabela, tabelinha. Jogo, joguinho. Tela, telinha. Isso é fácil, não é? Então, vamos assinalar agora as palavras que não estão no diminutivo. As palavras que não estão. Vocês marcaram aí? Vamos ver se vocês acertaram. Caminho, golfinho, carinho, vizinho, espinho, rainha, moinho. Será que tem mais alguma? Não. Então, essas palavras, elas não estão no diminutivo. Ok? 9. Leia esta palavra, Paulinho. O que o diminutivo pode indicar nesta palavra, Paulinho? Escrevam aí para mim. Paulinho pode ser uma forma de tratamento carinhoso ou indicar que é uma criança. Paulinho vem da palavra Paulo. Poderia, se fosse no aumentativo, a pessoa de repente querer tratar, falar o nome do Paulo no aumentativo, seria Paulão. Mas aqui, Paulinho foi uma forma carinhosa ou indicar que é uma criança. Certo? Agora lê. Forme o aumentativo feminino e o masculino quando possível das palavras a seguir. Quando possível. Ok? Então vamos lá. Amigo, amigão, amigona. Festa, festona, festão. É o aumentativo feminino e masculino, tá? Cabeça,
cabeçona, cabeção. Papel, papelão. Será que temos o masculino de papelão? Não. Rico, ricão, ricona. Cachorro, cachorrão, cachorrona. Rapaz, rapazão e rapagão. Está no aumentativo feminino ou masculino, né? Rapaz é rapazão, rapagão, masculino. Homem não tem o feminino de rapaz. Homem, homenzarrão. Só no masculino também. Assinale as palavras que não estão no aumentativo. Aqui você colocou as palavras que não estavam no diminutivo. Aqui vocês vão assinalar as palavras que não estão no aumentativo. Vamos lá? Gavião, feijão, sabão, mamão, eu pulei a palavra mamão, então é gavião, mamão, feijão, sabão. Canção, essas palavras não estão no aumentativo. Caminhão, cão, pão. Estação também não está no aumentativo. Limão, tubarão, dragão e balão. Também essas palavras não estão no aumentativo, elas estão na sua forma normal, ok? Conseguiram entender o que é o aumentativo e o que é o diminutivo? Muito bem. Responda as questões a seguir. Qual é a forma de mão? A forma normal de mão é mão. O diminutivo de quarto? Quartinho. Qual é o aumentativo de dedo? Dedão. A palavra palacete está no grau. Qual é o grau da palavra palacete? Ela está no aumentativo? Ela está no diminutivo? Qual é o grau? Diminutivo. Palacete vem de palácio, mas ela está no seu grau diminutivo. A palavra cabeçorra, não é cabeçona, é cabeçorra, está no grau aumentativo. A palavra felizardo está no grau aumentativo. A palavra chuvisco está no grau diminutivo. Vem de chuva. Chuvisco, chuvão. Conseguiram entender? Muito bem. Aqui é um recadinho. Faça suas tarefas com capricho. Eu quero ver o seu sucesso. Eu já estou vendo o sucesso de cada um de vocês. Tá bom? Agora pegue seu caderno de atividades e realize sozinho as páginas 24 e 25 e depois, como sempre, envie somente essas páginas lá na produção acadêmica. Então, aqui você vai em grupo, está dizendo em grupo, mas você não vai fazer em grupo, você vai fazer sozinho essa atividade. Você vai escrever as regras de futebol com base nesse infográfico, isso aqui é um infográfico, tem a bola aqui e tem o título. Elabore instruções empregando verbos no imperativo. Então, você vai fazer, prestem bem atenção, você não vai fazer em grupo, você vai fazer sozinho, elaborar, né, as regras de futebol, mas usando os verbos no imperativo, certo? Então, número de jogadores, como jogar, o árbitro, o que o árbitro? Árbitro é o juiz, o que ele deve fazer, qual é a função das bandeirinhas, o que o goleiro deve fazer. Usem os verbos no modo imperativo, ok? Formação de palavras diminutivo e aumentativo, aí aqui tem um lembrete, aí um trechinho de uma reportagem, e aí vocês vão responder as questões da 10 a 14, certo? Conseguiram entender? Muito bem. Então, atividades realizadas na videoaula de hoje, a apostila páginas 49 até 54, o caderno de atividades nas páginas 24 e 25, que você deverá realizar sozinho. E aqui, um recadinho. Querido aluno, você adoça nossas vidas. E olha, adoçam muito. Bom estudo, se cuidem e fiquem bem. Até a próxima.